Oi, gente, boa noite. Até aqui eu venho postando vídeos que a gente, com o objetivo, né, de que a gente possa refletir sobre as coisas que a gente tem vivido, os desafios que a gente tem encontrado, né, nesse tempo de pandemia e de quarentena. A gente já falou sobre várias coisas e hoje, na verdade, eu estava querendo trazer um assunto que tem me ocupado um pouco, assim, eu tenho pensado mais nisso, né? Que é o momento de retornar, né? A gente sabe que já se começa a falar a respeito de uma flexibilização, né, dessa quarentena, onde algumas coisas vão se tornando, né, possíveis. E eu fiquei pensando se a gente tem se preparado para esse retorno, né? Se a gente tem se encorajado para esse retorno, né? Porque é claro que desde que a quarentena começou, tudo o que a gente deseja é poder retomar a vida que tínhamos, né? Eu acho até que, de certa forma, não é só poder encontrar os amigos, ir e vir, né? É poder fazer isso com a segurança que tínhamos antes da pandemia, né? Então, de certa forma, assim, todos nós ansiamos pelo momento de poder viver o que vivíamos, né? Com a tranquilidade com que vivíamos, né? E quando a gente fala nesse momento de retorno, de flexibilização, a gente está falando de uma retomada das atividades num momento talvez menos preocupante, mas ainda preocupante, né? Porque não temos a cura, não temos vacina, não temos nenhum tratamento que efetivamente tenha se comprovado, né, eficiente. Então eu imagino que esse voltar é um voltar que se precipita, né, no sentido de que tem que acontecer uma volta, mas a gente volta ainda ciente do risco, né, que existe. E eu fiquei pensando se não é hora da gente refletir sobre essas coisas, porque o tema sempre foi até então a saudade, né, da escola, saudade do trabalho, saudade dos amigos, saudade do amor, saudade de ir ao cinema, saudade de jantar, né, fora, fazer um lanche, enfim, saudade de ir e vir, né, com a leveza que íamos e vínhamos, né, pelo menos do ponto de vista da saúde. E nesse momento, quando a gente então começa a ouvir falar que as coisas vão voltar, né? Eu fico pensando se a gente está separando um tempo, né, para de alguma forma, assim, começar a pensar nisso, né? Porque às vezes acontecem situações que nos mostram o quanto a gente tem na pele, né? Um pouco da marca desse tempo. Eu vou dar alguns exemplos, assim. Eu fui a uma farmácia e eu estava na farmácia, a pessoa que queria passar colocou a mão em mim para me pedir licença, né? E curioso, porque foi, né, uma reação involuntária, assim, né? Não tive a intenção de fazer isso, mas imediatamente eu reagi assustada com aquela mão em mim, né? Como se aquilo de fato fosse uma ameaça real, né? Eu já escutei pessoas assim relatando situações como tá no elevador e de repente entra alguém no elevador, né? O desconforto de estar no elevador com uma outra pessoa, porque imediatamente tem uma sensação de ameaça, né? A pessoa se sente imediatamente ameaçada, né? Ou muitas vezes quando você vai falar com alguém, às vezes funcionário de um supermercado, ou até alguém
do condomínio, que você vai se dirigir à pessoa e a pessoa, por algum motivo, abaixa a máscara para falar. O quanto, né, já de antemão se vê uma resposta de defesa mesmo, né, de alerta. Esses pequenos detalhes, assim, de alguma forma, né, vão nos mostrando, esses detalhes, né, nos mostram que existe um sobressalto, existe uma certa precaução com sinais, assim, né, de um medo que aparece nas situações que a gente está fora de casa, né? Eu tenho escutado, por exemplo, algumas pessoas relatando que quando saem de casa, embora esteja em casa desejando sair, desejando ver a rua, desejando ver o dia e tal, que quando a pessoa sai para fazer qualquer coisa, né, imediatamente é tomada assim de uma vontade de voltar correndo para casa, né? Outras pessoas relatam o quanto desanima a ideia de ir na rua fazer qualquer coisa, supermercado, farmácia, enfim, abastecer o carro, pelo custo que é essa operação quando volta, né? Para algumas pessoas esse voltar é o mais complicado, né? Toda aquela operação de higienização. Algumas pessoas me falaram de que o complicado é pensar em toda a situação, ter que botar a máscara, ter que levar álcool gel, ter que se policiar o tempo todo se está tocando em algum lugar, né? Se policiar o tempo todo de não levar a mão ao rosto, e que isso gera uma exaustão tão grande que a pessoa prefere, né, ou não ir fazer o que ia fazer, ou pedir realmente a entrega, né, em casa, para não ter que estar na rua, né? Algumas pessoas também relataram assim que às vezes mora muito próximo, né, ou do namorado ou da mãe, e as duas pessoas estão fazendo o isolamento, então se combina de ver do portão, né? E o quanto muitas vezes para uma das partes é complicada essa ação pela preocupação de estar na rua, de estar exposto, né, de expor o outro. E eu tenho escutado bastante a respeito disso, né? E de uma mãe que eu achei muito interessante, que ela disse que ela se deu conta, né, que ela não se via preparada para esse retorno, né, quando ela pensou o retorno do filho à escola, né, que quando ela pensou no momento do filho voltar à escola sem que haja, né, uma cura, sem que haja um tratamento comprovadamente eficiente, que ela então se deu conta que ainda que esteja difícil a rotina de casa, ainda que esteja exaustivo, mas que ela não se sente pronta para lidar com esse risco. E eu fiquei pensando que isso é alguma coisa interessante da gente poder pensar na nossa vida, né? Como é que nós estamos lidando com essa possibilidade, né, de retornar em breve, né, ainda que parcialmente, enfim, algumas pessoas já tendo ciência de que terão que retornar ao trabalho, né? Aquelas que estão trabalhando, que não puderam parar, né? A ciência de que vai haver um aumento de movimento, então maior exposição, né? E eu nem estou questionando aqui o momento de voltar, se é momento ou se não é momento, mas como cada um está lidando, né, com esse voltar, né? Vocês já pensaram nisso, assim, se, eu quero voltar e ainda bem, era isso que eu estava querendo, ou não, eu queria voltar, mas queria voltar sabendo que não há risco. Como é que vocês têm processado esse retorno, né? Porque
possivelmente estamos mais perto desse momento do que estávamos antes, né? Mas acho que esse foi um momento que ainda não foi muito considerado, né? Eu acho que, pelo que eu ouço, né, pelo que eu vivencio também, esse tempo da quarentena, eu acho que foi um tempo muito falado a respeito da saudade, da consciência do que é viver a vida em liberdade, né? A saudade de poder ser livre para ir e vir, né? Então, fala-se muito de um tempo antes do risco da doença, né? Mas como tá para vocês esse retorno, que é um retorno parcial, né? Mas sem a exclusão do risco, né? Vocês têm se preparado, vocês têm criado estratégias para lidar com a ansiedade desse retorno, como por exemplo, vou cumprir o que é preciso, o álcool gel, a máscara, a higienização das coisas, né, onde eu for sentar, onde eu for tocar. Isso tem sido suficiente para trazer uma prontidão para o retorno. Não, isso tem aumentado a ansiedade, a angústia. Essa possibilidade de retornar agora tem trazido ânimo, motivação, ou tem trazido uma maior instabilidade, uma certa ansiedade com isso? Eu queria muito ouvir de vocês, assim, para a gente poder costurar, né, essas experiências e fazer uma leitura, né, coletiva desse momento que é prévio, né, ao retorno, mas mais próximo do que estávamos. Então, se puder, quiser me mandar como é que vocês estão sentindo esse momento, quais são as angústias, se é um momento que anima, se é um momento que angustia, eu queria poder ouvir. Meu Instagram, psi.soraya com Y Jordão Sentiu. Pode ser pelo direct, pode ser nos comentários, pode ser também aqui no canal, né, do YouTube, dos comentários, e pode ser por e-mail também, psi.soraya com Y Jordão Sentiu @gmail.com. Eu agradeço a colaboração. Boa noite.